Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. Incrível, né? Como a tecnologia ela tá avançando em algumas áreas de uma forma que a gente não sabe para onde vai. E aí vem aquelas teorias de conspiração, maluquice, eu não sei onde tenda singularidade, máquina, homem. O que não, que você vê sobre... aí tem muita besteira, né? A própria singularidade, nós já desmentimos isso, eu já desmenti isso. Mas tantas vezes... dá explicação do que o pessoal fala. Existiu esse medo, pânico. Não, isso aí foi mais marketing, na realidade. O Silicon Valley adora tentar fazer projeções, né, para vender o peixe, né? Claro. É vender peixe, basicamente é essa a história. O Elon Musk faz muito isso também. Não, pô, a gente vai estar em Marte, não sei quando. Ele está no meu livro de ficção científica que eu estou terminando. O Elon tá lá. Ele se perdeu no caminho de Marte e foi parar num asteroide. Tá lá orbitando até hoje num asteroide. Mas enfim, a singularidade foi proposta como um momento agora, 2030, onde as máquinas, os computadores digitais iam suplantar o ser humano. E não vai acontecer. E não. Vamos deixar calmo então. Calmo, pode ficar todo mundo tranquilo. Acontecer. Não tem a menor chance, porque o cérebro humano não é digital. Exato. Ele funciona em analógico, tá? Ele é contínuo. E não existe, com a lógica digital, a capacidade de você substituir coisas como intuição, inteligência, criatividade, tudo aquilo que nos faz humanos. Ética, senso de estética, tá? Tudo aquilo que nos trouxe até aqui com um certo sucesso, né? O sucesso hoje em dia é meio relativo. Se a nossa espécie é um exemplo de sucesso ou não, ainda o júri ainda não tomou a decisão. Deixa as outras gerações julgarem. Eu acho que vai ser difícil, né? Talvez nem existam elas, né, para julgar, né? Mas, na realidade, tudo aquilo que nós reconhecemos como os grandes atributos da condição humana que nos fizeram capazes de sobreviver a tudo que nós enfrentamos nesses 200 mil anos... nossas falhas. Inclusive a nós mesmos, né? Não são reproduzíveis algoritmicamente, tá? Então, você não vai ter sistemas que vão ser capazes de criar coisas como nós criamos. Mas isso é uma capacidade de processamento ou é uma capacidade de idealizar algo parecido? É a mistura de tudo isso, porque a lógica que rege o sistema nervoso, o nosso cérebro, que é por isso que eu chamo do verdadeiro criador de tudo, porque toda a história da humanidade depende dessa biologia que a gente carrega entre a orelha, né? Ela não é reproduzível digitalmente. Então, se você não consegue criar uma fórmula para explicar intuição ou beleza, né? Eu tive uma conversa muito legal que está no meu livro de anos atrás com um cientista de computação muito famoso no Texas, que evidentemente não concordava comigo. E aí eu virei para ele e falei o seguinte: você acha a sua mãe bonita? Ele, claro. E a sua mulher? Claro. E a sua filha? Sabia que tinha uma filha? Não, são lindas. Você consegue programar beleza? Ele falou, se você me der uma fórmula, eu programo. Eu falei, bom, até hoje ninguém descobriu a forma de beleza. Porque muda? Porque cada um dos cérebros humanos, são 107 bilhões aproximadamente que existiram nos últimos 200 mil anos. Cada um deles tem uma definição própria do que é beleza. E o tempo, o momento histórico muda? Aí eu falei para ele, quer dizer que você não consegue programar beleza? Ele falou, não, se você não me der um algoritmo, eu não consigo programar beleza. Então você quer dizendo para mim que dentro da sua lógica, a beleza não existe? Ele falou, se eu não programo, ela não existe. Eu falei, então você está negando a sua proposição. O amor. O amor, a empatia humana, a solidariedade. Mas vamos lá, Miguel. O cérebro humano, ele tem uma capacidade de processamento maior do que qualquer... Não é uma medida em bytes ou em bits. Não. É que a própria definição do que é informação para o cérebro é diferente. Tá? A informação que o cérebro processa, ela está embutida no tecido neural. Entendi. Ela está embutida organicamente, ele computa com a estrutura. Quando você está relembrando alguma coisa, como nós estamos fazendo aqui, certo, existem alterações físicas nos seus neurônios que estão ocorrendo. Não é 0 e 1 como no... Não é 0 e 1, é um contínuo. Por isso que a gente chama de analógico, tá? Entendi. Então, na lógica binária, você tem um estado e outro.
No sistema nervoso você tem estados intermediários, infinitos aqui, que preenchem essa lacuna. Ou seja, existem infinitos graus de cinza entre o branco e o preto para o cérebro humano. Ou para qualquer organismo, tá? É que o nosso cérebro é o mais elaborado, o mais sofisticado que nós conhecemos, né? É o que temos noção. Apesar que às vezes... Temos dúvidas. Temos dúvidas, né? O pessoal pergunta se tem vida inteligente fora do planeta, tem que procurar aqui. Com certeza tem, mas o fato que nós não encontramos ainda pode ter duas explicações, né? Uma, que eles são muito inteligentes. Eles são muito inteligentes e não estão afim. E não estão afim de nos encontrar, né? Essa é uma possibilidade real. Então, o problema ele é na essência de como a informação de um sistema binário digital é diferente, tá? De um sistema orgânico. Entendi. Tá? Então você não tem como fazer um download, como você faz de um hard disk, tá? Do download das suas memórias. Mas o Elon também prometeu isso. Ele prometeu porque... Download e upload, né? Ele prometeu porque exemplo, ele está vendendo... Pego minha memória e passo para um hard disk ou para a nuvem. É impossível. Mas quando me perguntaram isso há um ano ou pouco atrás, num site de tecnologia americano muito famoso, eu falei, bom, primeiro o Mr. Musk precisa descobrir onde fica o cérebro. Porque ele ainda não tenho certeza que ele sabe qual é a localidade. Ele não entende absolutamente nada de neurofisiologia ou de neurociência, né? Mas, achismo, né? Não, mas ele é um vendedor de peixe, né? Profissional. Ele sabe que ele está prometendo uma coisa que... Claro, ele já fez isso várias vezes, né? E as pessoas não sabem, ele não inventou o carro elétrico. O carro elétrico existe há 100 anos. Né? Ele comprou uma empresa que faz carro elétrico. Obrigado, Lene. Uau! Meu aqui. Deus, isso... Eu quero uma Coca. Isso é coisa de louco, né? Se você tiver uma Coca Zero, duas. Ou Diet, eu não escapo de comer aqui. Aliás, coxinha de galinha não dá nem para escolher. Não, esse não é, mas é parecida. Mas não tem a possibilidade... Não. Você consegue facilmente enganar um ser humano. De que um sistema digital... Enganar um ser humano? Você consegue... É fácil até enganar um ser humano que o sistema digital está imitando, está se comportando como um ser humano, que é o teste de Turing, né? O teste de Turing. Para quem não sabe, o teste de Turing é um teste para provar que aquela máquina te engana que ela não é uma máquina. Mas você não consegue claramente demonstrar que esse sistema é inteligente, ou ele tem intuição, ou que ele está criando algo. Ele só foi programado para te enganar. Isso. Não, ele foi programado para reproduzir o banco de dados que ele foi alimentado. Então, ele cria previsões baseadas na informação. Por isso que quanto maior os bancos de dados sendo criados, melhor o desempenho desses sistemas. Obrigado. Lenin é o nome apropriado para quem distribui Coca Zero de graça para todo mundo. Muito obrigado. E é Lenin, mas o pessoal chamou você de Lenin, né? É Lenin. O assessor dele é o Marx. Só falta falar que Lenin e Marx. Que eu vim de Stalingrado. Nossa, muito bom. Boa, né? Então esse é um problema muito grave, porque as nuances dessas definições, as pessoas que não conhecem os detalhes se confundem. E o que é isso? Isso é tudo parte de uma ideologia que visa diminuir o valor do ser humano. Exato, né? É basicamente isso. Os caras estão pensando nisso, grana. O próprio termo inteligente, quando é aplicado para máquina, não tem o menor sentido. Verdade, né? Não tem o menor sentido, porque é um misnomer, é um nome incorreto desde o início. Mas ele foi criado como um nome para marketing. Claro. Porque eu pus no meu livro, no Verdadeiro Criador de Tudo, um anúncio que saiu na capa do New York Times, na primeira manchete do New York Times: Marinha informa que em poucos meses terá acesso ao seu robô inteligente, o seu primeiro robô, nos anos 50. A Marinha está esperando até hoje. Até hoje esse robô inteligente. Pagou 200 milhões de dólares, não sei quantos milhões de dólares nos anos 50, porque o nome é incorreto. Smartphone, né? TV, smartphone, não tem nada de... Pelo contrário, ele é o slaving phone, né? Ele está escravizando a mente humana, né? Eu uso, todo mundo usa, não tem como escapar hoje em dia, mas os efeitos que nós estamos documentando na atenção, na nossa capacidade de socialização, nas nossas faculdades cognitivas, né? Mas o que aconteceu na época
E eu não estou dizendo que a pesquisa em inteligência artificial é incorreta, não tem mérito. Claro que tem. Tem várias coisas muito interessantes, muito importantes de se estudar. E eu conheço grandes pesquisadores na área, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o nome não tem sentido. Inteligência artificial... porque ele não é nem inteligente e nem artificial. Ele é criado pelo ser humano. Certo. Então ele é da nossa inteligência. A nossa inteligência que produz esses sistemas. E ele não é inteligente porque a inteligência é uma propriedade emergente de organismos. Exato. Da matéria orgânica. Não de wafers de silicon, tá? Tanto que um computador não pode ser culpado de alguma coisa porque ele está fazendo o que foi programado para ele. Não. Mas se criou uma religião. Isso se tornou um movimento religioso, tá? Que eu chamo da Igreja da Tecnologia. É? Uau! O próprio Elon Musk falou que tem medo da inteligência artificial que o pessoal está fazendo e vai tomar cuidado. Aí ele falou que ele tem que criar uma interface cérebro-máquina para nos defender dessa ameaça. Essa ameaça da inteligência artificial. Quer dizer, o cara não sabe nada nem de um nem de outro, né? Porque um não tem nada a ver com o outro. Um não é uma vacina contra o outro, né? Todo mundo sabe que a gente tem que se proteger disso com naves com pulso eletromagnético. Foi isso que eu vi na Matrix, em vários filmes. Exatamente. Você solta o pulso eletromagnético e as máquinas elas tombam na hora. Esse é um belo filme. Não é? Os primeiros 3 são sensacionais. Esse último agora... Esse último eu não vi. Não Fiquei com medo de me decepcionar. Não vejo. Porque as memórias dos primeiros 3 são muito boas, né? Mas essa ideia que a gente tem de... Tudo bem, não dá para replicar o cérebro, mas... aumentar o nosso nível de processamento. Você pode aumentar o comportamento humano. É o que nós fazemos desde que nós saímos das árvores, né? Quando o carinha inventou aquele primeiro machadinho... Já era uma extensão, uma coisa para aumentar... Mas você usou a palavra correta, porque todas as tecnologias que nós criamos são absorvidas pelo cérebro como se fossem parte de nós. O carro é uma extensão. Seus óculos. Tanto que a gente chega, quem dirige muito, você chega a sentir o espaço que ele ocupa. Sem dúvida, e não é à toa que as pessoas se matam no trânsito quando um carro dá uma batidinha, porque parece que foi nele. Parece que foi uma invasão do domínio do seu senso de ser. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!